Olá, meus amigos. Final de semana, dia de reflexão, dia de pensar, dia de analisar, dia de pensar no que foi feito e analisar o que vamos fazer ainda, né? Tudo tem que ser feito com planejamento. A vida cristã não é diferente. A vida cristã também é cheia de embaraços, né? É cheia de curvas, ladeiras altas e descidas também. A gente tem que ponderar tudo. Tudo que nós viermos a fazer tem que ser ponderado, pensado, analisado e decidido. Ou para fazer ou para não fazer. Mas nós vivemos num mundo de decisões. A gente tem que fazer decisão. A única coisa que você não decide e não decidiu, e ninguém vai decidir, é o nosso nascimento. Você não escolheu nascer em qual família, se uma família bastarda, se uma família simples, se numa mansão, se numa favela, você não pode decidir essas coisas. Mas a gente pode decidir uma coisa, depois que nós nascemos, tudo a gente pode decidir. Até uma determinada idade, é claro que nós somos subordinados aos nossos pais. Mas chega uma hora que você tem que se decidir para fazer seus próprios projetos, suas próprias invenções, mesmo que quebre a cara. Mas você tem que decidir. A decisão é uma coisa que nos acompanha a vida inteira. Nós já não decidimos nascer em que família ou em que situação social. Mas a gente tem um poder da decisão a partir dos momentos que nós começamos a nos entender. Essa decisão que nós temos que fazer é constantemente, diariamente. É certo que nós somos influenciados por determinadas pessoas. Muitas pessoas decidem ou tomam certas decisões e nós somos influenciados. Isso é notório. Você sabe que você só é influenciado naquilo que você tem tendência. Ninguém consegue gostar daquilo que ele não tem tendência. Por exemplo, uma música. Alguém pode se interessar por uma música, pode se sentir atraído por uma música e não te influenciar em nada. Porque as suas decisões, a sua decisão, ela não depende dessas influências. Ela tem a ver, mas não depende, porque a decisão que você tomar é uma decisão própria. Por isso que eu acredito muito no poder da decisão. Ninguém diz, fulano me enredou. Eu estava pensando, não, isso não existe. Existem influências, mas enredamento não existe. Aí eu fui numa determinada igreja, fiquei encantado e me batizei nessa igreja, eu pertenço a essa igreja. Não foi ninguém que fez tua cabeça. Foi você que se sentiu atraído. Sua tendência é para aquele estilo de culto. Tem também determinadas situações que você vai na igreja e não se sente bem, não gosta daquele estilo de culto. Se é pentecostal demais, se não é, se é muito tradicional, você diz que é morta. Se for de fogo, você diz que é macumba e tal. É uma tendência que você tem de gostar ou não gostar. Não é uma influência que está tendo na sua cabeça para você ser enredado sem você gostar. Você só vai se você gostar. Eu me batizei numa igreja, eu fiz os estudos bíblicos e me convenceu. Não, aquilo se enquadrou com o seu gosto.
com as suas tendências internas. Por isso que você agora entrou nesse sistema religioso porque você se sentiu bem. Você se sentiu bem e foi atraído por isso. Se você gosta de uma música, aliás, se você não gosta de uma música e as pessoas ficam te ouvindo e colocando para você ouvir, não adianta. Você vai se irritar com aquele estilo e você vai pedir, olha, escuta essa música só para você. Mas não bota para mim não, porque eu não aceito. Isso aí eu não gosto, não entra. Uma coisa sua. A mesma coisa é religião. Se você não tem tendência para seguir um determinado segmento religioso, não adianta. Mas está certo, é assim, assado. Mas se você não entra na sua cabeça, não adianta. Então essa história de dizer fulano se converteu, ele não se converteu coisíssima nenhuma, gente. Ele se adaptou a uma tendência que ele nasceu, hereditário. Ele gosta de um culto ameno, sem zoada, tranquilidade, então ali se encaixou com a sua tendência. Mas não quer dizer que você está convertido àquilo ali, porque no momento que você não se sentir bem, novamente, do mesmo jeito que você entrou, você sai. Ou aquele que também não frequenta nenhuma igreja, não tem nenhuma denominação. Então, aquele que não tem nenhuma denominação, não adianta você tentar, vamos para a igreja, vamos, tal, e tentar convertê-lo ou convencê-lo através de algum estudo bíblico, algum estudo da escritura. Não adianta, ele não crê, não acredita, ele não vai, ele não é atraído, não é, faz parte dele. Isso não quer dizer que você é convencido ou convertido através de uma pregação, através de um estudo bíblico, de forma nenhuma. Você é atraído a seguir uma coisa que está dentro de você. Aquela história de levantar a mão nos cultos, aquilo ali é tudo balela, gente. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador e as pessoas levantam a mão, né? Levantam a mão, às vezes as duas mãos, com uma aprovação de quer aceitar Jesus. Não, aquilo ali, ele foi influenciado. Mas, no fundo, ele estava sentindo e desejava aquele tipo de culto, aquele tipo de abordamento. Ele queria se manifestar de alguma forma. Se naquele segmento a demonstração de seguir é levantar as mãos, ele levanta as duas, os pés, de qualquer jeito. Ele vai. O que eu quero dizer é que ninguém se converte ou se convence. As pessoas se adaptam a uma coisa que ela gosta. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, eu não gostava de determinada igreja, eu não gostava de determinada religião, eu até falava mal daquela região, mas um dia eu fui e achei tão interessante que a partir daí eu comecei a apoiar e seguir essa ideologia. Mas preste atenção, que antes de você conhecer, você não tinha nenhum abordamento, porque não fazia parte do que você estava almejando. Mas já existia uma pré-aceitação dentro de você de um culto daquela espécie. É tanto que quando você foi, você se convenceu. Se convenceu, por quê? Porque se encaixou com aquilo que você tinha tendência. Eu não acredito em conversão. Eu não acredito que as pessoas se convertem, não. Eu acredito que as pessoas são como elas são. E elas se encontram numa determinada ramificação religiosa e se enquadra com o seu conceito pré-concebido dentro de você. Aí começam a seguir. Eu confesso a todos vocês que eu tenho também essas tendências. Todos nós temos essa tendência. Você que está do outro lado, você tem essa tendência. Por que é difícil uma pessoa que saiu do sistema religioso voltar? Porque ele conhece todo o esquema. E quando ele foi atraído, ele estava à procura de uma sincronização com o seu ser.
Então, por algum momento, ele foi convencido daquela sincronização. A partir do momento que seus conhecimentos foram crescendo e você foi colocando mais suas experiências internas para fora, você começou a sentir que faltava alguma coisa. E aquilo que estava faltando não estava sendo preenchido por aquele ambiente. De repente você encontra um novo conhecimento que lhe preenche. Do mesmo jeito que você entrou, você sai. Você não sai para pior. Você sai para ser praticante de uma coisa pré-existente dentro de você. Todo mundo tem um sistema dentro dele. E ele segue aquele sistema. Não depende de ninguém, não. Se ele está escrito, se ele está inserido naquele sistema ou se ele não está, aquilo não depende da influência de ninguém. No momento que ele não gosta, ele sai fora. Foi como o meu caso. Eu passei 40 anos dentro de um sistema acreditando piamente que aquele sistema era um sistema divino, de Deus. De repente, quando eu percebi que não era bem assim como me ensinaram, eu comecei a enxergar que sistema nenhum é de Deus, mas nós é que somos dele. Independente da cor, da placa, da crença que você tenha, mas nós somos filhos dele, independente de qualquer outra coisa. Poxa, eu estou fazendo aqui o quê? Tentando ser dentro, discriminando todo mundo e achando que todo mundo tem que vir para onde eu estou, senão não vai se salvar. Então, em vez de eu ser um braço direito para a salvação, eu estou sendo um braço direito para a discriminação. Estava conversando com um colega a semana passada e ele falando de remédios, a mesma coisa de remédios. Um remédio pode servir para você para uma determinada doença. Aquela pessoa se deu bem, maravilha. Outra pessoa tem a mesma doença. Aquele remédio já não serve. Não tem a mesma serventia. Porque tem algumas complexidades orgânicas que não aceita aquela determinada droga e aceita outra, diferente. Por isso que um remédio não pode ser generalizado para todo mundo. Tem que ser cada um ter a sua vertente de serventia. A mesma coisa é a religião. Uma religião pode ser bom para mim e não ser para você. Pode causar um efeito em mim, não pode causar um efeito negativo para você. E aí, eu tenho que me esforçar para trazer todo mundo para o meu sistema, sendo que cada sistema é de acordo com a tendência hereditária de cada ser humano. Então, cada um é cada um. Essa é a verdadeira religião de Deus. Respeitar todas as pessoas, com as crenças diferentes, mas que todos têm um segmento de acordo com o que você se sente bem. E não com o que uma organização dita para você sentir bem. Força você sentir bem. Hoje eu estou muito feliz e eu creio muito nas decisões. Eu não acredito mais numa decisão emocional, uma influência política religiosa que pode te trazer um bem-estar. Mas o que pode trazer um bem-estar é você estar em sua sintonia com Deus, independente de sistema religioso. Antes eu me emocionava assistindo um culto, assistindo uma leitura. Hoje eu já não me emociono mais, porque eu pulei de grau. Eu estou numa situação mais que aquilo que eu aprendi, que eu comumente aceitava, hoje eu já tenho minhas descrenças nisso. E quando a gente é descrente numa coisa, a gente não consegue se emocionar ou se envolver. Então, para não viver uma vida de hipocrisia e de fachada, eu prefiro viver uma vida natural e orgânica. Hoje eu tenho minha paz com Deus.
Mas não depende de leitura da Bíblia, não depende de doutrina de igreja, não depende de nenhuma teoria externa existente nesse mundo, mas naquilo que eu tenho dentro de mim, na consciência daquilo que Jesus disse. Bem-aventurado daqueles que não veem, mas creem. Eu não vejo Deus, mas eu creio. Eu creio por quê? Porque tem evidências científicas. Mas aquilo que só é mostrado na doutrina, na leitura e a gente não vê, isso para mim não tem nenhuma importância. Algumas pessoas vão dizer, ele está apostatado. O que é apostasia? Apostasia, no significado das pessoas que estão dizendo, apostasia é o indivíduo estar fora de Deus. Isso é que eles querem dizer. Mas eu não estou fora de Deus, eu estou fora do sistema alienador. Para ele eu estou apostatado, mas do sistema e não do verdadeiro Deus. O Deus que eu vejo através da luz do sol, da natureza, da minha respiração, da minha vida, da minha existência. É esse o Deus que eu creio, gente. É diferente do seu que está aí? Eu creio que não. Apenas você coloca outros apelidos, né? Religião, doutrina, frequência, a igreja. Você deturpa a situação. Hoje nós temos uma comunicação vasta e a gente pode estar com Deus em qualquer lugar. Como diz a Escritura, entra no teu quarto, fecha a tua porta e olha para o teu secreto e Ele te recompensará. E não uma santidade coletiva, como muitas vezes as pessoas fazem. Coletivar a crença, coletivar a doutrina, coletivar. Não existe isso. Somos feitos diferentes, com pensamentos diferentes, e que a gente sabe e deve escolher por conta própria o seu encontro com Deus. E não, vamos estar todo mundo junto para ter a presença de Deus. Não, isso aí é coletividade, é venda, é mercadoria. Vamos estar hoje 7 horas, que vai ser o dia de milagres, o dia disso e o dia daquilo. Vai ter uma semana de oração, de despertamento, de reavivamento. Quem disse que reavivamento é coletivo? Quem disse? Aquilo é fogo de palha. Tem aquele reavivamento coletivo, todo mundo vai para suas casas e continua tudo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque as pessoas estão procurando uma religião, uma santidade enlatada. E a verdadeira santidade tem que ser orgânica e natural. Por isso eu deixo essa mensagem para vocês no final de semana. Não sou contra, nem sou a favor da religiosidade de ninguém. Que todo mundo tenha seu encontro com Deus, seja lá como for. Desde que essa religiosidade tenha o apoio da sua consciência, que é o culto racional. E esse culto racional deve permanecer sempre. A gente não deve fazer da coletividade uma santidade, mas sim da sua individualidade com Deus, o seu encontro com Deus. Não importa de que forma seja, mas que você esteja ligado aos céus, tendo sua decisão firme de nunca estar longe do seu Criador. Isso não só nos dias, como a religião ensina, de culto, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Um abraço e pensemos nisso.